Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. A maior Copa da história já tem as suas 48 seleções definidas, 3 países e um número maior de jogos. A expectativa é grande para o que virá. Com a definição dos participantes, é hora de bater papo e projetar o Mundial que se avizinha, com quem tem todas as estatísticas e conhece os estádios por esse mundo. Seja bem-vindo novamente ao programa de Carrinho, narrador da Rádio Gaúcha, Gustavo Manhago. Boa tarde. Boa tarde, Cassiano. Um grande abraço para você, para os ouvintes. Sempre um prazer falar contigo sobre futebol aqui no De Carrinho. Que maravilha, Manhagol, o prazer é todo nosso, ainda mais em um momento tão especial como esse. Afinal, estamos a pouco mais de 2 meses da Copa do Mundo, 11 de junho começa o Mundial, e inicialmente, antes de a gente entrar nos assuntos dentro de campo sobre a Copa do Mundo, ela por si só já precisa ser debatida. Bom, primeiramente por toda a questão política dos Estados Unidos, especialmente em relação ao Irã. Como que você observa essa situação? Acha possível aí que o futebol seja um mundo à parte em relação ao que está acontecendo entre os países ou outras medidas deveriam ser tomadas? Há clima, por exemplo, para o Irã estar na Copa do Mundo? É uma situação muito complicada, né? Essa que acontece com a guerra entre Estados Unidos e Irã, tendo a participação de Israel também. De outro lado, a gente já tem alguns anos aí a guerra entre Rússia e Ucrânia. E o futebol, de alguma forma, ele consegue passar ao lado disso, mas sofrendo sim alguns reflexos. E também é importante ressaltar aqui que a FIFA toma medidas diferentes para situações semelhantes, porque a Rússia foi punida, né, muito certo pela invasão que fez à Ucrânia, enquanto que Estados Unidos e Israel não são punidos pela FIFA. E ela não vai ter coragem de punir um país que é sede da Copa. E que, curiosamente, no fim do ano passado, né, naquela cena esdrúxula que tivemos no sorteio dos grupos lá nos Estados Unidos, o Gianni Infantino dando um diploma de homem da paz para o Donald Trump. Ou seja, uma relação promíscua entre FIFA e Estados Unidos. Para mim, os Estados Unidos tinham que ser punidos, Israel tinha que ser punida também, porque invadiram a soberania do Irã. E isso, de alguma forma, não vai acontecer. A Copa vai ser realizada nos Estados Unidos, os grandes jogos vão acontecer nos Estados Unidos, e eu, sinceramente, não sei como o Irã vai conseguir fazer essa sua participação. Já tivemos uma ideia inicial de que não participaria, depois houve uma manifestação do próprio presidente da FIFA garantindo que o Irã vai disputar, o que fica muito complicado, né? Você jogar no país que está atacando o seu. Ainda que os jogadores iranianos possam, na sua maioria, nem jogar futebol no Irã, jogam fora, mas é muito triste, né? Muito triste saber que seus conterrâneos estão sendo bombardeados pelo país que você está lá jogando futebol. Enfim, coisas da FIFA, coisas do futebol, né, Cassiano? É triste que o futebol seja colocado como algo à parte da sociedade que vivemos, não é? E, e é mais complicado ainda imaginar como que a delegação do Irã vai entrar em campo nessas partidas. Porque a cabeça, eu tenho certeza que vai ficar uma sensação de que, de certa forma, eles estão traindo o próprio povo em aceitarem jogar em solo americano, um país que vem fazendo mal ao Irã e que não deveria estar sendo passado batido assim como está. E logo a FIFA, que aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve a Copa do Mundo de 2014 e, nossa, tratavam a FIFA como soberana, inclusive às leis brasileiras. Um exemplo é a questão do álcool.
que não era permitido nos estádios, mas durante a Copa do Mundo foi possível, porque a FIFA exigia. Então, são dois pesos, duas medidas. Em relação a alguns países, ela demonstra autoridade, e em relação a outros, ela demonstra submissão. Foi correto, perfeito, suspender a Rússia da última Copa, dos últimos eventos, da próxima, mas e os Estados Unidos? Ah, mas eles vão ser assédio. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Estão tendo a mesma postura que fez a Rússia ser suspensa. Por que os Estados Unidos não podem ser? Porque é o país mais poderoso do mundo? E sim, foi totalmente cômico, surreal o Donald Trump sendo homenageado como alguém que propaga paz, independentemente da opinião que a gente possa ter sobre ele. Se gosta, se não gosta, mas esse tipo de homenagem não convém. Inclusive, o Infantino fazer parte de um conselho da paz que é liderado pelo Trump. É uma coisa assim absolutamente surreal. Surreal. Mas enfim, Maiago, vamos agora falar então dentro de campo. Outro processo de modificação que a gente está vivendo neste ano é o aumento de seleções e de vagas para a Copa. 48 seleções. O que tu pensa disso? Ao menos os grupos vão permanecer com 4 times, não é? Inicialmente chegou até a se cogitar grupos de 3 equipes. Imagina só. Acho muito ruim. Eu acho que nós tínhamos, ainda nos anos 80, né, a Copa com 24 seleções, e aí nós tínhamos 6 grupos naquela oportunidade. Chegamos a ter 16 seleções, né, como nas Copas de 70, 74 e antes também. Depois chegamos a 32 seleções a partir da Copa de 98 na França, e acho que as 32 seleções estavam contemplando de alguma forma bem todos os continentes. 48 seleções é uma ampliação desnecessária. Nós vamos ter confrontos muito ruins, tecnicamente falando, sem ter aquele apelo popular para que aqueles torcedores assistam os jogos, mesmo que na TV ou nos estádios. E nós vamos ter jogos em que a qualidade técnica vai ser muito baixa. Mas, enfim, é o que está posto e dificilmente vai acontecer uma mudança nos próximos anos, né? A gente agora vai ter 3 países sediando, em 2030 vão ser 6, né? Porque a FIFA deu um jeito de agradar aí o Uruguai, a Argentina e o Paraguai para a Copa na América do Sul, pelo menos os jogos iniciais, depois teremos sedes também em Marrocos, Espanha e Portugal. Então é uma bagunça muito grande que se criou e eu temo pela qualidade técnica de muitas partidas não serem atraentes. Pois é, isso é uma outra questão. Na minha família, eu costumo debater muito em casa, né? As questões de esporte e tudo mais. E o meu pai sempre fala isso, de que perdeu a graça não ter mais aquela sede única, aquela quantidade de jogos fixas, que agora é muito jogo, é muita seleção, que perdeu aquele charme de mundial. E a gente nota realmente isso. A coisa ficou muito mais no viés financeiro do que qualquer outra coisa. E eu vou te dizer, Manhagol, é mais provável que aumente o número de seleções ainda mais em um futuro do que diminua para um número aceitável. Já é totalmente desnecessário ter essa fase aí, 16 avos. Tu passa da primeira fase e tu ainda não está nas oitavas. Isso já mostra que é um torneio que está muito grande. Está muito grande para um mês e pouco. E além de ser o maior torneio de futebol do mundo, ele precisa ter um critério que a classificação seja algo realmente conquistado. Aqui na América do Sul, tu pega, a gente tem 10 seleções, 7 podem ir para o Mundial,
vão ir 6, porque a Bolívia perdeu a repescagem, mas poderiam ir 7. É totalmente fora de qualquer critério técnico aceitável. E Manhegol, na última terça para quarta, como a gente já falou então, foram definidas as 48 seleções da Copa. E mesmo com tudo isso de vaga, pela terceira vez seguida, a Itália está fora. Como explicar isso? Eu, particularmente, fiquei bastante chateado com a ausência da Itália, né? Não por ter descendência italiana, meu nono nasceu lá em Trento mesmo, veio para o Brasil ainda muito jovem, mas porque eu sou defensor das grandes seleções participarem da Copa. Ainda mais uma tetracampeã do mundo. Então, isso também esbarra na questão anterior que a gente tratou aqui, de termos 48 seleções, ter Uzbequistão, ter Jordânia, ter Curaçao e não ter a Itália. Então, para mim, isso é um erro. É um erro que daqui a pouco seleções campeãs poderiam ser preservadas e terem, de alguma forma, suas vagas garantidas. Agora, não dá para dizer que não é, de certa forma, também incompetência da Itália, né? Porque não é uma Copa que ela fica fora, já é a terceira consecutiva. Algo precisa ser feito lá, o campeonato italiano precisa, de alguma forma, ser mais atualizado em relação às grandes ligas do mundo. Na minha época de infância, o campeonato italiano era a principal atração europeia, hoje ele está muito atrás da Inglaterra e está atrás hoje também da Liga Alemã, por exemplo. E o italiano acabou, em uma época, atraindo muitos jogadores do Brasil e do mundo, e hoje é um campeonato que realmente não consegue ter toda essa atratividade até para quem assiste. Então também passa pela liga local, de alguma forma, o empobrecimento do futebol italiano, e eu considero uma perda que vai ser muito sentida em junho, lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Pois é, ligávamos há alguns anos atrás a TV Bandeirantes no domingo pela manhã para assistir o campeonato italiano. Era um grande cardápio aí de final de semana que, com o passar dos anos, foi perdendo prestígio e campeonatos aí como La Liga, Premier League acabaram tomando frente e destaque. E eu fico bem dividido quando eu penso sobre isso, Manhagol. Acho também muito triste não ter a Itália, uma tetracampeã do mundo, uma tradição, uma escola, uma história linda, mas também é o senso de justiça, porque, poxa, das grandes seleções, também entendo que poderia daqui a pouco que as seleções campeãs do mundo tivessem um convite sempre para jogarem o Mundial, mas também é justo que o critério técnico seja prevalecido, porque senão elas viveriam acomodadas. E querendo ou não, só a Itália que está ficando fora e pela terceira vez seguida. Ou seja, os erros internos são muito grandes e possivelmente nem eles mesmos estão conseguindo aí identificar os próprios problemas. E, Maiegon, eu sei o quanto você é estudioso em relação a tabelas e confrontos. Mais adiante, no decarrinho, estaremos aí passando grupo a grupo da Copa do Mundo, mas dos 12 grupos da fase de classificação, quais que tu considera mais e menos equilibrados? Bom, eu acho que a gente tem alguns grupos bem equilibrados, como o grupo da França, né, com o Senegal, com a Noruega, e aí entrou o Iraque como uma força a ser o saco de pancadas do grupo. A gente tem o último grupo lá com a Inglaterra, com a Croácia, com Gana e com o Panamá, que também é a tendência que seja muito equilibrado. Tem o grupo da Holanda, do Japão, da Suécia e da Tunísia, um grupo que vai dar confusão. Mas tem grupo fraquíssimo, né? Como Canadá, Catar, Suíça e Bósnia. O grupo do Brasil está nesse meio termo aí, né? Com Haiti, Escócia e Marrocos. Brasil e Marrocos são os grandes favoritos. E o Haiti vai ser o saco de pancadas, a Escócia vai brigar pela terceira vaga. Pois é, a seleção brasileira vai estrear no dia 13 de junho, 7 da noite, um sábado, diante aí do Marrocos. E deve ser o jogo mais difícil do grupo, como você mesmo comentou. Mas, Manhegol, além desse jogo e
Acima disso, o que vai vir pela frente durante o Mundial, em que estágio de competição, na sua opinião, a seleção brasileira chega na Copa? E sobre o Hexa, é possível sonhar ou é algo muito distante? Eu acho que depois dessa data FIFA o Brasil está num estágio que a gente começa a entender mais o jeito que o Ancelotti monta o seu time, que vai ser um time que não vai ter grande controle de bola, mas que vai sair rápido em transição, explorando a velocidade dos seus 4 atacantes. Matheus Cunha, Vini Júnior, terça-feira jogou o Luiz Henrique, mas o Rafinha talvez seja o titular. João Pedro é hoje o centroavante. E acho que vai ser assim a Copa inteira, mesmo contra adversários menos qualificados que a gente. É um futebol de transição, de puxar rápido os contra-ataques, e o Brasil acho que vai ter o período, principalmente de maio, após a convocação final do dia 18, os amistosos com o Panamá e o Egito e a presença nos Estados Unidos para aprimorar esta questão. Eu te diria que não tenho esperança no Hexa. Acho que o Brasil é inferior aí pelo menos 3 seleções, Espanha, França e Argentina. Coloca o Brasil ali numa linha junto com Inglaterra e com Portugal, numa segunda prateleira. Mas como é um torneio curto e que num mês você pode estar preparado, focado em um time que não chega como favorito, pode surpreender. Mas seria para mim uma surpresa se o Brasil conquistasse o Hexa. Também vou por essa linha. Pode acontecer, mas seria uma surpresa. E vejo o Ancelotti prontinho para colocar na seleção muito da forma com que ele colocava o Real Madrid em campo. Eu vejo que esse é o jogo. Ser forte na marcação, compacto, e aí sair na velocidade com a qualidade aí dos pontas que a seleção tem. Estamos aqui batendo papo, trocando ideia com Gustavo Manhago, narrador da Rádio Gaúcha. Bate-papo hoje é sobre Copa do Mundo. 11 de junho começa o Mundial. Faltam aí pouco mais de 2 meses, gente. Tá chegando a Copa do Mundo, Mundial dos Estados Unidos, do México e do Canadá, mas grande parte aí das partidas sendo nos Estados Unidos. E Manhago, independentemente do resultado, Ancelotti merece a continuidade e conduzir o processo para 2030, igual tantas outras seleções fazem? Com certeza. O trabalho ele é muito curto. Ele assumiu no ano passado, vai completar agora, em 2026, um ano recém no cargo. Então, todo o projeto talvez seja de uma seleção mais forte em 2030. Então, independente do resultado, eu manteria o Carlo Ancelotti por mais um ciclo de 4 anos na seleção brasileira. Perfeito. E Manhago, a pressão popular por Neymar na Copa segue grande. Como que se explica isso? Ela vem mais de fora do futebol do que de quem, de fato, analisa o jogo. E você levaria ele? O Brasil ele já viveu em outras convocações para a Copa do Mundo esse tipo de situação, né? Eu lembro a questão envolvendo o Romário na Copa de 2002, que o Felipão acabou batendo o pé e não levou. Na própria Copa de 2010, com o Dunga na África do Sul, Neymar e Paulo Henrique Ganso já estavam surgindo no Santos, e também houve uma pressão, claro que em menor intensidade, mas para que ele levasse os garotos, ele acabou não levando. E agora, para essa Copa, a pressão vai ser até o dia 18 de maio. O que o Neymar tem mostrado até agora é muito pouco para ser um jogador de seleção e disputante de uma Copa do Mundo. A atuação dele contra o Inter na Vila Belmiro foi vexatória, né? Um jogador trotando em campo, sem o mínimo interesse e sem contribuição coletiva. Então, nesse estilo de velocidade de jogo que o Ancelotti está impondo para a seleção brasileira, o Neymar não tem lugar. Ele pode ter uma capacidade técnica muito grande, mas fisicamente ele já não é o mesmo jogador de 4, 6, 8 anos atrás. Ele é um jogador desinteressado no coletivo e é um cara que já teve algumas oportunidades recentes de se mostrar mais envolvido com a seleção brasileira. E eu cito 2 questões.
A primeira, que foi o jogo do Santos contra o Mirassol, que o Ancelotti foi a Mirassol para assistir e ele simplesmente não jogou. Num acerto lá da própria comissão técnica do Santos, acabou sendo preservado. Puxa vida, uma falta de respeito enorme. E outra foi que, num desses jogos também que ele acabou sendo preservado, acho que contra o Cruzeiro, no Mineirão, ele deixou-se fotografar ou vazou a informação dele jogando um campeonato de pôquer até altas horas. Então, acho que é um desrespeito com a seleção e nós não precisamos disso no momento. Reconheço dele muita qualidade, muita capacidade, mas sem envolvimento, nós, neste momento, não precisamos do Neymar. Foram 16 horas seguidas de pôquer, Manhago. Atravessou 2 dias. Inacreditável. E ele ainda fez vídeo se defendendo que era mentira que ele tinha saído de casa para jogar pôquer. Como se tivesse alguma diferença. Em vez do profissional estar cuidando do corpo, ele estava envolvido em outras demandas, às vésperas de uma Copa do Mundo, quando não era essa a postura que ele deveria ter. Assim como ele mesmo filmar a não convocação do nome dele, e ele repercutir isso, e aí ele faz vídeo debochando que quem sai do trabalho não vai trabalhar fora do trabalho. São comportamentos que não condizem com um jogador que quer estar na Copa. E mais do que isso, ele não tem mais competitividade. A gente vê no Brasil aí, o Ronaldinho Gaúcho, quando voltou, destruiu no futebol brasileiro. O Ronaldo Fenômeno também. O Adriano, idem. O Robinho, idem. O Soares, quando jogou aqui, não é brasileiro, mas quando jogou aqui, destruiu. O Neymar não está conseguindo fazer isso. Não está. Ele só joga jogos onde a intensidade é menor, onde ele precisa se comprometer menos, porque se ele tentar forçar um pouquinho, já machuca. E, infelizmente, no meu modo de ver, um ex-atleta não agregaria nada para o coletivo da seleção ele estar lá. Concordo contigo. E, Maiagol, já estamos aí chegando perto do final do nosso bate-papo especial de Copa do Mundo. E algumas Copas, ao longo da história, marcaram tendências táticas e novidades que foram implantadas depois. Regras de arbitragem, VAR, por exemplo, serão testadas nesta Copa. Qual a sua expectativa para os jogos aí que vai narrar pela Gaúcha? A expectativa para uma Copa do Mundo, né, mesmo que a gente narre aqui à distância, ela é muito grande, né? A gente vive aquela competição o tempo inteiro, né? Porque são jogos, independente se o seu país está envolvido, são jogos que atraem a atenção de todo mundo. E eu tenho aí a vontade muito grande de que chegue logo a Copa, de que os jogos possam ocorrer e que a gente possa fazer um grande trabalho, uma grande cobertura aqui na Gaúcha. A gente fica à distância, mas está vivendo cada momento do Campeonato Mundial de Futebol com muita emoção, com muita intensidade. É um barato, né, fazer as transmissões, é um barato preencher as tabelas, e a gente espera que ela chegue logo, dia 11 de junho, com o jogo do México contra a África do Sul. México e África do Sul, que curiosamente é o mesmo jogo de abertura que a Copa de 2010 apresentou. Só que lá naquela ocasião era a Copa da África. E este jogo de abertura vai ser no México. E no estádio histórico, hein? Histórico estádio de Azteca, lá na Cidade do México, 11 de junho de 2026, África do Sul e México, México e África do Sul. Gustavo Manhago, Manhagol, quero muito agradecer a sua participação mais uma vez aqui no De Carrinho, grande sócio do nosso programa. Foi um bate-papo especial de Copa do Mundo. Sucesso sempre e até uma próxima. Valeu, Cassiano, sempre um prazer bater papo contigo, especialmente agora sobre a Copa, né? Quem sabe a nossa próxima conversa a gente esteja aqui falando do Hexa. Esperança está um pouco baixa, mas quem sabe, né? O Brasil
de alguma forma, encaixe o time e nos 8 jogos deste ano possa levantar o caneco lá nos Estados Unidos. Um abração, um bom programa, até a próxima. Acordo firmado, então, fechado. Se o Brasil for hexacampeão, um dos primeiros bate-papos pós-conquista será contigo, Gustavo Manhago, Manha Gol, grande figura, narrador da Rádio Gaúcha. Gustavo Manhago foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.